Às vezes, amados, o que nos falta é quebrar o nosso orgulho. Às vezes o orgulho é o grande impedimento para nós mergulharmos na bênção. Olha a história que está em 2 Reis, capítulo 5, versículos 10 a 14. Uma história bem conhecida, só uma parte dela que eu vou ler. Um homem leproso, um grande general sírio, ele procura o profeta Eliseu para ser curado por Deus da sua lepra. E o texto diz: Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso. Mas um dos seus servos os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Em outras palavras, o que aqueles servos estavam dizendo é: chefe, deixa o orgulho de lado. Você está leproso, você vai morrer disso aí. Deus está querendo te curar, mas a sua soberba, o seu orgulho, acha que é demais mergulhar 7 vezes nas águas barrentas do rio Jordão. Mas é por sua cura, pensa bem. Amados, às vezes nós estamos assim como Naamã. Deus nos dá um comando, ou às vezes não é nem Deus, a nossa própria consciência. Uma atitude de quebrantamento, de humilhação própria vai restaurar o nosso casamento, vai nos colocar de volta na rota da bênção de Deus, mas nós estamos endurecidos, estamos indignados. Não, mas por que eu tenho que fazer isso? Naamã estava acostumado a ser premiado, receber suas medalhas, herói de guerra na sua nação, na Síria. Agora ele tinha que tirar as medalhas, tirar a roupa e descer nas águas de um rio em Israel. E o seu orgulho quase o impediu de viver um milagre. Não fosse a palavra desse servo, ele teria voltado leproso para a Síria. Mas a palavra de um servo quebrantou o coração desse homem. E ele fez o que o profeta mandou por um mensageiro ele fazer. Ele desceu ao Jordão e mergulhou 1, 2, 3, 7 vezes. Eu fico às vezes tentando imaginar a cena. Toda a galera, os subalternos, porque ele era um general de guerra, todos olhando ali, vendo o homem sem suas medalhas, mergulhando 1 e olhando para a sua pele ainda leprosa, e 2, e 3, e 4, e 6, e o orgulho sendo quebrado. Mas quando finalmente ele mergulha a 7ª vez, o que era mais difícil de acontecer, aconteceu. Não era a lepra sair do seu corpo, era a soberba sair do seu coração. Ele venceu a soberba no 7º mergulho. Ele venceu a soberba. Será que esse não é o recado de Deus para alguém aqui? Que precisa recuperar o coração de um filho, de uma esposa, um casamento, um ministério, mas que antes disso precisa se humilhar. E o orgulho não está deixando. E você fica aí vivendo na periferia da bênção, simplesmente por orgulho. Veja o que diz Isaías 57. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Diga comigo: quebrantamento
humildade. Como diz o apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 5, versículo 6, ele diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Meu pai, na sabedoria de um homem da roça, ele sempre disse, 2 duros não levantam muros. Para levantar muro tem que se curvar. Faz todo sentido. Às vezes, uma família não é restaurada porque alguém não quer se curvar diante de Deus ou diante dos outros. Eu termino essa palavra dando um último recado que Deus me mandou dar aqui nessa manhã. Vocês estão ouvindo, né? O último recado é talvez o que te falta é parar de fugir do chamado. É a única coisa que te falta. Eu leio aqui trechos de uma história muito conhecida. A história de Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 1 a 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. E eu não vou ler o resto da história, não vou ler o capítulo 2, porque tudo se resume na seguinte frase: e deu caca. Deu tudo errado, porque ele estava fugindo do chamado, da vontade de Deus para a sua vida. Mas eu leio os 3 primeiros versículos do capítulo 3. Depois de pagar um preço muito caro pela sua desobediência, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. E o que acontece a partir daí é um grande avivamento. Uma cidade inteira se converteu ao Senhor. Mas esse homem perdeu tempo e quase perdeu a vida, porque por um período ele fugiu do chamado, fugiu da sua vocação. Deixa eu falar uma coisa aqui, queridos, e eu queria que vocês guardassem isso no coração. Já estou terminando, os músicos podem inclusive já subirem aqui, mas guarda isso no seu coração. Uma vocação divina é irrecusável. Quando Deus lhe chama para algo, você não vai dar certo em nada mais. Eu sei que é duro. Se eu, por exemplo, resolvesse fazer qualquer outra coisa na vida que não fosse ser um pastor, eu tenho certeza que eu estaria fracassado, porque Deus me chamou claramente para ser um pastor. E, como diz a palavra em Romanos 11, 29, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Eu não sei se há alguém aqui que está fugindo de um chamado. Deus lhe falou claramente: eu te quero no ministério, eu te quero fazendo isso na vida. E você escapa para lá, escapa para cá, e é tempestade, e é ventre de peixe, e é as coisas enroladas na sua vida, porque Deus lhe deu um caminho, e você pegou outra direção. Só te falta uma coisa. Só te falta uma coisa: aceitar a vontade do Senhor e ser feliz. A vontade do Senhor sempre vai trazer no nosso coração um senso de propósito, de felicidade. Quantos recebem essa palavra? Fique em pé, por favor. Jesus, fitando aquele moço, o amou. Ele disse: só uma coisa te falta.
Só uma coisa te falta. Está tudo certinho, está tudo pronto para ver. Só uma coisa te falta. Feche seus olhos e pergunte para o Espírito Santo, que Ele conhece muito bem, se está faltando uma coisa na sua vida. E se o Espírito Santo trouxer a consciência de que está faltando uma coisa na sua vida, eu quero desafiar você, enquanto nós cantamos essa canção, a tomar a decisão hoje de fazer o que falta, de renunciar ao que falta, de obedecer ao que falta. E se você quiser fazer esse concerto com Deus, enquanto nós estamos cantando, vem para frente aqui e dizer: Senhor, se é isso que falta, eu estou decidindo agora. Eu estou decidindo agora parar de fugir. Eu estou decidindo agora deixar essa idolatria. Eu estou decidindo agora desagradar aquela pessoa que eu amo tanto para agradar ao Senhor que já me falou. Eu estou decidindo agora, meu Deus, fazer o que eu preciso fazer. Enquanto cantamos, faça o que esse rapaz está fazendo. É entre você e Deus. Nós só vamos orar com você e lhe abençoar.